Irmão Magno, é o seguinte, meu irmão, eu que venho de uma conversão recente, né, eu ainda tenho bastante perguntas no ar, né, para se fazer, e essas perguntas eu atribuo essas perguntas pelo fato de eu ser humano, né, limitado, né, a gente não conhece ainda totalmente o querer de Deus, a sua vontade, né, mas assim, meu irmão, a pergunta que eu queria fazer pro irmão é a seguinte, é importante que nós conhecemos a graça, que nós conhecemos quem é Deus, quem é o Senhor Jesus, para nós, né, nos converter. Mas daí, por exemplo, assim, o que o irmão daria de conselho? Qual que é a palavra que o irmão poderia dar para os inscritos aqui e para quem vai assistir esse vídeo depois? Por exemplo, assim, a respeito de quanto que é importante a gente saber esses assuntos escatológicos, essas crenças, né, do fim se está próximo ou não. Isso caracteriza como profetas, ou a gente vê pela internet, o irmão vai entendendo que eu quero chegar. Pessoas com canais grandes que tem alertando o povo, né, sem cobrar nada por isso. Mas também a gente vê muitos vídeos sobre esses temas de finais dos tempos, né, grande tribulação, aí a pessoa faz um vídeo ali bem feito e depois no final a pessoa vende livro, saiba se precaver do que está por vir. Como que o irmão, como um convertido e um ex-CCBano, o que o irmão, em resumo, né, até eu peço que o pessoal vá no canal do irmão Magno, depois se você quiser se aprofundar nisso, mas, irmão Magno, de uma forma resumida, como que o irmão explicaria para um CCBano que está aqui interessado agora em saber de verdades bíblicas, né, de evangelho, que já está entendendo que a CCB, infelizmente, é uma seita e ela está dentro do sistema religioso, né? Infelizmente, a CCB ela faz parte da grande prostituta, né? Aliás, da Babilônia, né? Da grande Babilônia. Como que o irmão aborda esses assuntos sem que quem esteja assistindo não pense que o irmão depois, futuramente, vai querer estar vendendo livros, cursos para se precaver desses assuntos, ou para as pessoas não entenderem que isso daí é uma coisa que está colocando medo, ou de uma falsa profecia? Como que o irmão aborda com esses temas, né? Como que o irmão explicaria para alguém que está nos assistindo agora aqui em relação a isso? Não sei se eu fui claro na minha pergunta, né? Mas eu me coloquei no lugar dos CCBanos, por exemplo. Muito boa a pergunta do irmão, o questionamento. Realmente tem que se ter cuidado também, eu concordo. E inicialmente eu vou falar sobre, eu não falei ainda, mas então o irmão é contra as igrejas. Porque se questiona muito isso, né? Quando nos chama de desigrejado, é um desigrejado, ficou insatisfeito com a denominação, resolveu criar o teu próprio canal e agora está aí propagando e ainda quer tirar o povo de dentro da igreja. Essa é uma das principais coisas que a gente escuta, né? Primeiro que esse termo desigrejado, eu acho ele totalmente, é um termo pejorativo, que quem normalmente nos taxa de desigrejado, se ele for raciocinar e for meditar, ele já está faltando com o amor de Cristo no coração. Porque quando você fala para alguém que ele é desigrejado, você está falando que ele está desvinculado da igreja de Cristo. Ele não faz parte mais da igreja de Cristo, ele é um desigrejado. Porque o que é a igreja? Não é o templo, não é a denominação, não é o CNPJ. Né? A igreja é uma junção de pessoas, de almas, convertidas ao Senhor Jesus, que vai fazer parte da igreja de Cristo. Da corte do grande rei naquele tempo e no futuro, né? Então, quando você fala para alguém, aponta para ele e chama ele desigrejado, você já está condenando. Então, é bom que aqueles que assim chamam, né, meditem mais e tenha amor no coração. Realmente, se ele é um convertido, ele pense no que está falando. Correto, né? Uma palavra que, assim como desigrejado não existe, acho que no dicionário, mas eu acrescentaria. É assim, eu vou até reformular a pergunta. O CCBano, ele tá acostumado a ir na igreja para ter resposta dos problemas dele, entendeu?
da vida dele, da vida material. Então, o CCBano, ele é preso totalmente nesse mundo aqui, entendeu? Eles acham que eles são espirituais, mas na verdade eles são materialistas, né? Eles são carnais. Eu não estou generalizando 100%, mas eu falo aqui da massa, tá bom, pessoal? Então, assim, meu irmão, o irmão que tá fazendo esses estudos bíblicos, né, profundo, como que o irmão explicaria para um CCBano que tá querendo conhecer as verdades no YouTube, cheio de espertalhões, cheio de pessoas que estão ali apenas para angariar dinheiro, né? Por exemplo, tem muitos aí que fala de grande tribulação, sabe, que aborda esses assuntos mais profundos, mas daí no finalzinho do vídeo ali o cara fala assim, então, ó, se você quiser saber tudo, né, como se proteger disso, daquilo, compra o meu curso, compra o meu livro. Então, assim, como pregar a verdade para um público CCBano que tem pouquíssimo conhecimento bíblico, que mal conhece o evangelho, o simples, como que o irmão lidaria e como que o irmão falaria pro nosso público aqui de hoje sobre esses assuntos sem que eles pensem que o irmão está querendo colocar medo ou que o irmão esteja querendo vender algum curso, algum livro, entendeu? Eu estou fazendo aqui um papel do CCBano que está assistindo essa live, se é o que o irmão me compreende, entendeu? Se eu não fui claro também, por favor, me fale, me avise que eu tento reformular a pergunta. Eu lembrei agora, eu peguei a linha do raciocínio novamente, que eu vou explicar sobre o desigrejado, né? Mas é verdade, irmão. Principalmente de um tempo para cá, isso não tinha muito no YouTube, né? Pessoas falando sobre Apocalipse, final dos tempos, e qual foi o boom? Exatamente, o boom principal foi a pandemia, né? E depois guerra, que ainda está em curso. Então foi aí que se multiplicou mais ainda essa questão. Sobre o CCBano, né, que está saindo da denominação, ou um outro irmão também que não está contente com nenhuma denominação, também está saindo do sistema religioso, como que ele saber discernir, né, e se livrar também desse tipo de armadilha, que é assim, irmão. Nós temos que entender que, assim como no passado, lá na igreja primitiva, o Senhor foi ali com o início, né, da igreja, com os apóstolos, depois aqueles que vieram após os apóstolos, e lá por volta de 300 anos, né, o diabo vendo que não podia conter aquele crescimento do evangelho, né, da igreja primitiva, ele distorceu, criando ali o sistema religioso apostólico romano ali, que distorceu. Por um bom tempo, ele dominou, né, o diabo ele vem fazendo isso. Aí depois, para amenizar e vendo que estava ficando muito óbvio, né, aquele controle da Igreja Católica e tudo aquilo, ele já suavizou vindo com a reforma, né? E assim ele vem fazendo. Então agora, nos últimos tempos, é óbvio que ele vai utilizar isso aí, as profecias, né? Porque tudo se cumpre de acordo com o que já estava profetizado, confirmado, né, pelo próprio Senhor Jesus, os apóstolos, e depois diretamente a João, lá no Apocalipse, o que o Senhor deu para ele. Então, o Senhor fala, convém que seja profetizado mais uma vez, ou seja, coisas que já tinham sido profetizadas pelos apóstolos, tal, foi repetido ali. Então é claro que ele vai se utilizar, o diabo ele não é bobo, né? Conforme a tecnologia avança, o homem, a sua capacidade de raciocínio, de aprendizado, é óbvio que ela vai crescer também, e dele fazer conexões, ele vai criar formas de enganar o homem, né? E principalmente dentro da própria Escritura. Sim, tem sim aqueles que estão se aproveitando disso para poder ganhar dinheiro, né? Que é uma coisa que acontece muito. Então tem aqueles que, na verdade, aprendem, talvez conosco, com outros irmãos, que tem até canais maiores, né? Vai ali, aprende tudo aquilo ali e depois abre os seus canais, prepara um material, apostilas, cursos e vendem isso aí. É isso que acontece. Então, como o que sai da CCB, mais aqueles que estão procurando também se livram disso aí,
é ele mesmo procurando na própria escritura e conferindo se aquilo ali está batendo. E outra coisa, falou que, irmão, agora para aprender, compra aqui o nosso curso, já um pé atrás já, porque já está errado o negócio aí. Então tem que ter esse cuidado sim. E sobre a questão dos irmãos que vêm chegando, né, ele quer aprender, mas ainda está nos primeiros passos ali, no leite, é importante sim começar ali, é claro, aprendendo o básico ali dos evangelhos, depois conforme o senhor vai dando o entendimento que isso vai chegar esse tempo, porque quando você ingere o leite, daqui a pouco você quer uma comida mais sólida e cada vez mais você vai se fortificando, né? Isso é óbvio que vai acontecer. Os irmãos, por si próprio, ele vai discernir também os enganadores, que tem muitos por aí, né? Explorando o povo. É coisa que nada mudou, irmão, desde o passado, desde da igreja primitiva. O apóstolo Paulo já repreendia, já ensinava e já alertava a igreja quanto a esses, e está se repetindo novamente. Então, o meu conselho é que busque bons canais, que realmente busque entendimento, mas o principal é a escritura. Tem que se aprofundar, entender que a leitura e o entendimento, ele não é só ler o Novo Testamento, como prega algumas doutrinas, não, descarta o velho, porque esse já é velho, já passou. Não, você tem que ter todo um contexto, né? O Novo Testamento está linkado com o Antigo, tem vários links com os profetas, as palavras do Senhor Jesus, o que ele falou ali, não tinha nada por acaso, assim como o apóstolo Paulo e os outros apóstolos não falavam coisas, não, recebi, como na CCB, né? Recebi agora do Espírito Santo, então eu vou pregar essa doutrina. Negativo, quando você vai realmente estudar e examinar a Escritura, tem um link com um profeta lá atrás, né? E assim vai, assim como o Apocalipse também. Então é todo um conjunto para você realmente ter um entendimento mais pleno, né? Um entendimento maior. Óbvio que não é para todo mundo, nem por isso o irmão ou a irmã que não tem esse entendimento ou quer esse entendimento, né? Não vai se salvar, porque é muito diferente. Salvação com galardão, com reino milenar, com eternidade, tudo é diferente, tem diferença nisso aí. Tem aqueles que vão reinar com Cristo nos 1000 anos, porque se dedicou, né? Ele buscou, ele se aperfeiçoou, ele, como diz lá, conheceu o Senhor e prosseguiu em conhecê-lo, né? Porque isso agrada o Senhor, e o Senhor quer esses também. Ele tem quem almeja, né, o episcopado, ou seja, está à frente da Igreja de Cristo, né? Não estou falando de denominação aqui. Boa coisa porque o Senhor quer, né? Ele distribuiu dons para isso, dons para profetas, né? Para dom de pastor, de mestre, e assim vai. Então é óbvio que existe isso aí no meio do povo, mas não da forma que é hoje. Hoje realmente está uma grande Babilônia também nessa parte das igrejas. Irmãos, são última vez que eu pesquisei, mais de 47 mil CNPJ no Brasil, de igreja. Aí o irmão raciocina agora e pensa, lá no passado, quando o Senhor Jesus uniu todos os povos, judeus e gentios, na cruz ele uniu a sua igreja. Ele estava ali unindo ou estava dividindo? Por que tem essa grande Babilônia hoje, dividida, gente cada um com um CNPJ? Por quê? Vem da parte do Senhor? É óbvio que ele permitiu, mas é daí que ele vai tirar aqueles que vêm despertar o povo, para que ele possa novamente, vamos dizer assim, colocar isso em ordem. E vai ser nesses últimos tempos agora, porque as coisas vão se apertar. Depois disso, vamos entrar no milênio. Aqueles que se dispôs em aprender, ter um conhecimento, vamos dizer assim, mais avançado, esses vão fazer parte, sim, da Igreja de Cristo. Tem um engano também que é sido pregado na denominação: todo aquele que ouviu o Evangelho, se batizou, faz parte da igreja. Tem diferença de Igreja de Cristo, né, e daqueles que receberão a vida eterna, que entrarão na eternidade. Tem diferença. Tem diferença dos que ficarão como nações durante o milênio. Então esse é todo um outro assunto que a gente pode depois, né, aqueles que quiserem, no meu canal, de outros irmãos, através de estudos, a gente pode explorar mais. Mas eu digo que o irmão que está saindo da CCB e outra denominação, ele procure ver que a nossa vida nessa terra não foi... O Senhor não nos trouxe para poder, como o irmão falou aí, estar atrás de coisas materiais, de coisas temporárias, de ter uma vida próspera.
irmão, o Senhor me deu uma casa nova, um carro, eu estou agradecendo a Deus. Boa coisa é, se o Senhor assim permitir, mas não é o principal. É todo esse conjunto de entender não tem aquela pergunta que todo mundo se faz, qual que é o meu propósito no mundo, por que o Senhor me trouxe ao mundo, qual que é o meu propósito, né? Esse é o propósito que o Senhor tem para conosco, fazer nós entendermos que nós somos sim, originalmente, devido ao pecado, né, lá no Jardim do Éden, nós somos sim, dependentes do Senhor agora, éramos caídos, né? Estava encerrado o nosso vínculo com Deus, mas através de Cristo, Ele quer nos trazer novamente, para desfrutar de tudo isso, tanto de reinar com Ele no milênio, e aqueles que não alcançarem isso, lá no trono branco, no final, após, né, o julgamento final, ainda ter, né, o direito de entrar na eternidade, porque é lá que vai definir quem vai para o fogo eterno e quem entra na eternidade, lá no final do milênio. Acho que respondi aí, irmão.